E mais uma vez, mais um episódio dessa escalada de autoritarismo que vem sendo promovida por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. A instituição Supremo Tribunal Federal, que não deve ser confundida com seus ministros e que deveria ser o guardião da Constituição, que vem sendo utilizada para fazer ativismo político, ativismo judicial e solapando as nossas instituições. Não bastasse toda essa escalada que foi feita através de inquéritos inconstitucionais, através de prisões ilegais, inclusive a prisão de um parlamentar que foi endossada por essa casa, uma prisão ilegal, porque todos sabem que o artigo 53 da Constituição, no seu parágrafo 2º, estabelece que deputados não podem ser presos após diplomados, salvo em flagrante de crime inafiançável. E houve um verdadeiro contorcionismo, malabarismo jurídico para prender o deputado Daniel Silveira, porque não houve flagrante, muito menos crime inafiançável. Não bastasse essa prisão que foi feita, em que boa parte dessa Câmara se acovardou, endossando essa prisão ilegal e inconstitucional, a Suprema Corte, as suas decisões, que muitas vezes são arbitrárias, agora determina novas medidas cautelares, inclusive impondo o uso de tornozeleira, e que ele não possa se ausentar da sua comarca, que ele não possa sair de unicamente Petrópolis e vir até Brasília. Ou seja, a comarca de um deputado, pelo que eu saiba, é o Brasil, porque ele é um deputado federal, mas ele agora está restrito unicamente a Petrópolis e a Brasília. E aí, sendo ameaçado de prisão caso não cumpra essas medidas cautelares. E para piorar, ele determina que, se não for cumprido, haja essa prisão, mas que essas medidas nem devem passar pelo crivo da Câmara dos Deputados, contrariando até mesmo a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, julgada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ADI 5526, em que determina que as medidas cautelares, elas também passam pelo mesmo crivo da prisão em flagrante, pois, obviamente, se não há o cumprimento das medidas, será ensejada a sua prisão. Então, a Câmara deve ser oficiada para que, sim, nós possamos decidir se ele deve ou não obedecer essas medidas cautelares. Para concluir, senhor presidente, já basta de esse totalitarismo que vem avançando por parte de alguns membros do Supremo Tribunal Federal. Basta. Essa casa não pode se apequenar mais uma vez. Essa casa tem que mostrar que está em igualdade de tamanho com os demais poderes e que devemos respeitar a autonomia entre os poderes. Convoco aqui todos os deputados que defendem a liberdade a entrarmos em obstrução enquanto não for definido essa situação. Vamos entrar em obstrução enquanto o presidente Arthur Lira não votar, não pautar o pedido de sustação da ação penal 1044 e também que nós sejamos oficiados por essas medidas cautelares e votarmos se aceitamos ou não que sejam impostas a um deputado em exercício. Alguém lembra do senhor Luiz Fernando da Costa? Agora vocês vão lembrar. Deputado Fernandinho Beiramar, condenado a 309 anos de prisão por assalto, homicídio, tráfico de drogas e tráfico de armas no Rio de Janeiro, preso em 2002. Fernandinho Beiramar pode dar entrevista. A Record, o SBT, a Globo já entrevistaram ele. Agora um colega nosso, parlamentar, e eu não estou falando de PT, eu não estou falando de PL, eu não estou falando de União Brasil. O que essa casa cometeu no ano passado foi algo que nos apequenou. Nós somos maiores, me desculpa, o Supremo Tribunal Federal, nós fomos eleitos. A deputada Maria do Rosário aqui foi eleita pelo Rio Grande do Sul, se eu não me engano, com mais de 100 mil votos. A Bia Kicis teve 6% dos votos ou mais aqui do Distrito Federal. Essa casa possui mecanismos de punir um deputado no Conselho de Ética. Nós podemos cassar o mandato de um colega, punir um colega, mas não podemos deixar que um ministro do Supremo Tribunal Federal interfira na nossa liberdade.
O Supremo Tribunal Federal ele funciona como um partido político de oposição ao governo. O Supremo não pode ser um partido de oposição a nenhum governo. O Brasil é um país de corruptores, mas não é um país de corruptos. E outro exemplo é o ministro Fachin. Ele dá um habeas corpus ao presidente Lula. Há 2 ou 3 anos ele era a favor dos seus acusadores da Lava Jato. É uma questão de CPF. É uma questão de não valorizar o trabalho da equipe jurídica de Curitiba, dizer que são incapazes e falar que ele deveria ser julgado em Brasília. O que a gente tem observado é um Supremo politizado e de oposição. Então, essa casa aqui, e aí eu pergunto, onde nós estávamos ano passado, quando eu enxerguei, graças a Deus, eu sou a favor da liberdade de qualquer deputado, principalmente defendendo seus próprios eleitores, seja o lado político que for, por essa casa livre de opinião e que nós possamos defender aquilo que a gente acredita e principalmente quem votou na gente. É isso que a gente tem que lutar, por uma Câmara dos Deputados forte, por um Congresso Nacional forte e pelos 3 poderes equilibrados. Mas nós fomos escolhidos pelo povo. A Câmara dos Deputados é a casa do povo. Precisamos sim que o artigo 17 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados seja cumprido. Então que o presidente Arthur Lira paute esse artigo aqui, neste plenário, para que nós possamos sim discutir no plenário o que é que cabe dos outros deputados também que estamos envolvidos no inquérito. Lembrando que eu fui retirado, mas não sei por que recebi essa benesse, porque continuo insistindo em expressar a minha indignação com essa desobediência à Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal é o local da Constituição que deveria ser resguardada e preservada toda a Constituição Federal. Infelizmente, ela tem sido vilipendiada. Que no mês de fevereiro, o governo Bolsonaro abriu cerca de 300 mil novos empregos formais. É o Brasil crescendo, o Brasil voltando depois da pandemia vencida. Quando terminar essa guerra que está terminando, o Brasil ficará de fato no seu devido lugar entre as maiores potências do mundo e ingressando na OCDE. Portanto, o governo Bolsonaro trazendo o Brasil para os trilhos, um Brasil de desenvolvimento, um Brasil de respeito à família, um Brasil sem corrupção, um Brasil de orgulho para todos os brasileiros.